Olá, pessoal! Então vamos para mais uma aula de Química do terceiro bimestre, certo? Nessa aula a gente vai falar sobre ligações químicas. E o que vem a ser essa ligação química? Nada mais é do que a união, né, entre os átomos dos elementos químicos que vão estar envolvidos aí numa reação, certo? Numa ligação. Então essa união, ela vai ocorrer através das atrações elétricas, ou seja, ligação química, ela só vai acontecer entre os elétrons, tá? E esses elétrons são os elétrons da camada de valência. O que é elétron da camada de valência? São os elétrons que vão estar mais externos, vão estar mais distantes do núcleo, tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui, vou fazer rapidinho, para vocês entenderem o que seria esses elétrons da camada de valência. Então, eu vou pegar o exemplo do sódio. O sódio, o número atômico dele é 11. Isso significa que no núcleo do átomo de sódio, eu tenho 11 prótons, 11 cargas positivas. E na eletrosfera, que é a camada fora do núcleo, onde estão os elétrons, eu vou ter 11 cargas negativas, 11 elétrons. Mas em cada camada eletrônica, né, eu vou ter uma quantidade fixa de elétrons. Então, para o átomo de sódio, eu tenho que ter 11 elétrons distribuídos nessas camadas eletrônicas. Então, na primeira camada, que é a mais próxima do núcleo, eu vou ter 2 elétrons. Na segunda camada, eu vou ter 8 elétrons. E na terceira camada, eu vou ter 1 elétron, certo? Então, somando aqui dá 11. 2, 8, 10 com 1, 11. Então, ao todo, o sódio, né, o átomo de sódio tem 11 elétrons. Mas desses 11 elétrons, o que vai fazer parte, o que vai fazer ligação química é apenas esse elétron aqui que está mais longe do núcleo. Por isso que a gente fala que é a camada de valência, porque só esse elétron que vai fazer ligação química com o átomo de outro elemento químico, certo? Então, o sódio, como é um metal, a tendência dele é doar esse elétron. Então, os metais têm essa característica de doar elétrons. Então, eles vão doar os elétrons da última camada de valência. Então, quando o sódio doa esse elétron, né, ele transfere esse elétron para outro átomo de elemento químico, fazendo uma ligação, essa camada aqui, ó, deixa de existir. E a última camada passa a ser a anterior, essa aqui com 8 elétrons. Então, quando a gente fala em busca de estabilidade, é isso. Mesmo o elemento químico que doa elétrons, no caso o metal, doando esses elétrons da camada de valência, ele estabiliza com 8. Só que isso na ligação a gente não consegue enxergar, né? Mas a gente tem que saber isso. Então, mesmo doando elétrons, os metais estabilizam com 8 elétrons, certo? Então, a gente tem aqui os exemplos dessas atrações elétricas. Essas atrações elétricas, elas podem ser de igual intensidade, né? Ou seja, ela não vai formar polos. A ligação, né, vai ter a mesma força entre os átomos dos elementos químicos. Aí a gente chama de apolar, né? A é prefixo de negação, então A não forma polos. Então, olha só, eu tenho aqui 2 átomos de cloro. Então, a gente sabe que o cloro, ele está na coluna 7A da tabela periódica. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vamos fazer aqui, ó, para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, o número atômico dele é 17. Então, no núcleo tem 17 cargas positivas. E na eletrosfera, eu tenho que ter 17 elétrons distribuídos. Então, aqui, 2, 8... 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E 7 aqui na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Como o cloro é um ametal, ou seja, ele não é metal, então ele não vai transferir, né, elétrons, ele vai receber elétrons, tá? Então, se ele tem 7 elétrons aqui na última camada, para estabilizar, a gente sabe que a estabilização é com 8 elétrons, seguindo os gases nobres, né? É mais fácil ele receber um elétron para estabilizar aqui. Vou colocar aqui esse um elétron que ele vai receber na forma de xizinho para ficar diferente. Então, quando ele faz a ligação, por exemplo, com o átomo de sódio, ele recebe o elétron que o sódio doou. Então, esse elétron que ele recebe vem para a última camada aqui, ó, completando os 8 elétrons. Se no caso ele fizer uma ligação covalente, que é esse exemplo aqui, não tem transferência de elétrons, tem compartilhamento de elétrons. Então, olha só, esse primeiro átomo de cloro aqui, ó, tem 7 elétrons de cor diferente, certo? E esse segundo também 7 elétrons de uma outra cor. Então, como são ametais, eles vão compartilhar esses elétrons. Então, vai compartilhar somente uma vez. Então, ó, quando eu faço isso aqui, eu vou observar que esse primeiro átomo aqui tem 8 elétrons, certo? 7 que ele já tinha, mais um compartilhado com o segundo átomo de cloro. E a mesma coisa, ó, ele tinha 7 elétrons, compartilhou uma vez, estabilizou com 8. Então, a força de atração aqui é igual, porque os átomos são iguais. Então, a mesma força que esse átomo de cloro tem sobre esse primeiro vai ter sobre o segundo. Quando os átomos são diferentes, né, as interações, as atrações elétricas também vão ser diferentes. Aí, o que a gente fala que pode acontecer? Né? Vai formar polos, né? Então, o átomo que é mais eletronegativo, tem uma força maior de elétrons, ele vai atrair, né, o outro átomo que tem uma força menor. Então, aí a gente vai falar que a ligação é polar, porque formou polos, né? E esse tipo de ligação é ligação covalente, né? Então, eu tenho aqui o exemplo do cloro fazendo ligação com o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, ele não é um metal, tá? Ele está na coluna 1A, simplesmente pelo fato que o número atômico dele é 1. Então, se o número atômico dele é 1, ele só tem um elétron também na eletrosfera. Então, ele não pode doar esse elétron que ele tem, que nem os metais fazem, né? Que eles doam elétrons, porque simplesmente ele vai deixar de existir. Então, o que acontece com o hidrogênio? Ele sempre vai fazer ligação covalente, ele vai compartilhar um elétron que ele tem com o outro átomo. E lembrando que o hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que estabiliza só com 2 elétrons. Ele segue a ligação, a estabilidade do gás hélio, tá? Do gás nobre hélio. Então, o hidrogênio, ele fica satisfeito só com 2 elétrons. Os outros elementos, eles têm que ter 8 elétrons no último nível, depois que faz a ligação química. Então, olha só. Nesse exemplo aqui, na ilustração, o cloro, ele tem, né, uma quantidade maior de elétrons. Então, a força de atração do átomo de cloro sobre o átomo de hidrogênio vai ser muito maior. Por isso que formou esse polo aqui, ó, maior, né, do que no átomo de hidrogênio. Então, a ligação é covalente, porque teve compartilhamento de elétrons, porque o hidrogênio não pode perder esse elétron que ele tem, e o cloro também é um ametal, né? O ametal não só faz ligação covalente, né? Então, olha só, quando o hidrogênio compartilhou esse elétron azulzinho aqui que ele tinha, né, junto com o elétron do átomo de cloro, o
que aconteceu? Ele estabilizou com 2 elétrons, ele fica satisfeito só com 2. E ao mesmo tempo, o cloro estabilizou com 8 elétrons, certo? Agora, quando a atração, né, entre os elétrons é muito intensa, ocorre a transferência de elétrons de um átomo para o outro, que é o que acontece na ligação iônica, né? Então, é o caso típico lá do sódio e do cloro, como eu expliquei anteriormente. O sódio, ele tem 11 elétrons distribuídos nas camadas, né, eletrônicas, onde na última camada ele tem um elétron. Então, como ele é um metal, ele vai doar esse elétron que ele tem disponível aqui na camada de valência. O cloro é um ametal ou não metal, né? Então, a tendência do cloro é o quê? Quando ele faz a ligação com o sódio, é receber esse elétron doado aqui. Então, o cloro, ele tendo 7 elétrons, ele vai receber um, vai estabilizar, né, ficando com 8 elétrons na última camada, que nem tá aqui, ó, no segundo desenho. E o sódio, mesmo doando esse elétron que ele tem disponível aqui na última camada, ele estabiliza, né, ficando com 8 elétrons. Então, ó, quando o sódio doa esse 1 elétron, ele se torna um cátion, por isso que ele tem esse sinal positivo. Quem doa fica positivo. E quem recebe, no caso do cloro aqui, é um ânion. Então, quem recebe fica negativo. Então, vamos para os tipos de ligações, né, e as características de cada uma. Então, nesse vídeo eu vou falar somente sobre a ligação iônica e a covalente. A ligação metálica vai ficar para uma próxima aula, certo? Então, a ligação iônica, como eu já disse anteriormente, ela acontece entre metal e não metal, né? Não metal é a mesma coisa que ametal, tá? E essa ligação ocorre através da transferência de elétrons. Então, o metal, ele vai transferir, ele vai perder elétrons para o ametal, tá? E sempre buscando a estabilidade, ou seja, a configuração eletrônica dos gases nobres, né? Ou seja, quando um átomo de um metal transfere elétron para um átomo de um não metal, né, os dois aí vão ficar com 8 elétrons no último nível, na camada de valência, que nem eu fiz, demonstrei aqui na ligação entre o sódio e o cloro, tá? Então, eu fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil para vocês na hora de resolver as atividades. Então, olha só, os metais, eles sempre vão perder elétrons. Vão perder quantos elétrons? Depende da coluna que o metal vai estar na tabela periódica, certo? Então, se o metal estiver na coluna 1A, ele vai perder 1 elétron. Se tiver na coluna 2A, perde 2 elétrons. E se tiver na coluna 3A, vai perder 3 elétrons, certo? Lembrando que, mesmo perdendo elétrons, os metais se estabilizam, certo? Ou seja, ficam com 8 elétrons no último nível. Os ametais, eles sempre vão receber elétrons, certo? Então, olha só, se o elemento químico for um ametal que tiver na coluna 5A, ele vai ter 5 elétrons. Então, para estabilizar, para ficar com 8, ele vai receber somente 3 elétrons. Se o ametal tiver na coluna 6A, ele tem 6 elétrons. Para estabilizar, ou seja, para ficar com 8, ele recebe 2. E se tiver na 7A, vai receber 1. Então, aqui eu vou colocar exemplos, tá? De íons, né? Que perderam elétrons, átomos que perderam elétrons e se transformaram em cátions. E ânions que receberam elétrons, certo? Então, olha só. No caso aí do sódio, ele perde um elétron, né? Um sinalzinho positivo. No caso do bário, do cálcio, que estão na coluna, que são elementos que estão na coluna 2A. Então, são metais que vão perder 2 elétrons.
O alumínio está na coluna 3A, então é um metal que vai perder 3 elétrons. Agora os ametais. Um ametal que está na coluna 5A, o nitrogênio. Ele tem 5 elétrons, ele vai receber 3. O oxigênio está na coluna 6A, tem 6 elétrons, vai receber 2 elétrons. E o cloro, o bromo e o iodo, eles estão na coluna 7A. Então, tem 7 elétrons, vai receber 1 elétron só, certo? Aqui pode ser menos 1 ou somente o sinalzinho de negativo aqui. É a mesma coisa aqui, ó. Pode ser mais 1 ou somente um sinal de positivo. Aí agora eu vou fazer a ligação, né, entre o elemento bário e o oxigênio. Então, a primeira coisa é identificar o tipo de ligação, né? A gente está falando somente, né, da ligação iônica, mas pode aparecer uma atividade que vocês vão ter que identificar o tipo de ligação, se é iônica ou covalente, para depois representar a ligação, certo? Então, para ser ligação iônica, a gente tem que lembrar que tem que acontecer entre um metal e um não metal, certo? Então, para isso, é só a gente saber a posição do elemento químico na tabela periódica. Aqui eu já coloquei, tá? Mas se vocês não tiverem na atividade qual a coluna que está o elemento químico, aí é só vocês olharem, certo? Então, o bário. O bário, ele está na coluna 2A, então o bário é um metal, certo? E o oxigênio na coluna 6A, né? Elemento que está na coluna 6A é um não metal ou ametal. Então, olha só. Então, eu vou construir a minha fórmula iônica, tá? Eu sei que já que a ligação está acontecendo entre um metal e um não metal, então a ligação é do tipo iônica, tem que ter transferência de elétrons. Então, olha só, o bário, né? O segundo passo agora é formar, né? Construir a fórmula iônica, que fica mais fácil para representar a eletrônica. Então, o bário, o símbolo do bário, está na coluna 2A, metal, então perde elétrons. Então, o sinalzinho aqui é positivo. Perde quantos elétrons? 2, porque está na coluna 2A. O oxigênio, né, o símbolo do oxigênio, o O, né, maiúsculo, é um ametal que está na coluna 6A. Então, ele tem 6 elétrons. Para estabilizar, ou seja, para ficar com 8 elétrons, ele tem que receber 2 elétrons. Quem recebe fica negativo, então menos 2. Então, agora, o que eu faço? É só eu descer o valor dessas cargas sem o sinal de forma cruzada, tá? Então, esse menos 2 vem para aqui, 2, e esse mais 2 desce para cá, 2. Então, olha só, a minha fórmula iônica fica dessa maneira, Ba2O2. Aqui eu posso simplificar, né, por 2, para ficar mais fácil na hora de representar a ligação de Lewis, né, a fórmula de Lewis, que é entre elétrons. Então, vai ficar BaO. Porque se eu for deixar esse 2 aqui, ó, não fica errado não, mas aí eu vou ter que fazer 2 átomos de bário e 2 átomos de oxigênio. E aqui eu vou fazer só um. Então, agora eu vou representar a fórmula eletrônica. Isso aqui é a minha fórmula iônica, certo? Então, eu tenho um átomo de bário e um átomo de oxigênio. Então, o átomo de bário tem quantos elétrons? 2. O oxigênio, como está na coluna 6A, tem 6 elétrons. Aí eu vou representar por x para ficar diferente, tá? 2, 4, 6. Como é uma ligação entre metal e não metal, né, tem transferência de elétrons. Então, o metal vai transferir os elétrons que ele tem para o não metal, que é o oxigênio. Então, mesmo
o bário doando esses 2 elétrons, né, que está na camada de valência dele, ele estabiliza com 8 no final da ligação. E o oxigênio a gente consegue visualizar, né? Fica mais fácil da gente enxergar que ele tinha 6 elétrons e recebendo 2 fica com 8, fica estável.